uma pessoa abençoada. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu sei que tem a nossa parte, nós vamos ler alguns textos aqui. Sei que tem o nosso comportamento, nós temos que viver uma vida prudente, justa, santa e fiel diante de Deus. Mas não é pelo nosso esforço. Amém? Amém. Você pode dizer comigo? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Não é por aquilo que eu faço. Mas é por aquilo que Jesus fez por mim. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Posso te dar? Amém. Eu vi um exemplo muito interessante daquele pastor Rodrigo Silva. Amém? E ele diz uma coisa que ele usou um exemplo que me fez pensar nisso que nós vamos falar essa noite. Ele disse o seguinte: tinha um irmão caminhoneiro que ele vivia viajando, né? Caminhoneiro sabe como é que é, né? Ele transporta muitas coisas, então vivia de cidade em cidade, né? Viajava, ficava muito tempo fora de casa. E ele tinha uma filhinha pequenininha, né? Tipo a Lara, assim, vamos dizer, né? E certa vez ele chegou em casa de viagem e ele, como soldado da família, é lógico que a família é um soldado dele, e ele chegou em casa e a filha dele disse: papai, eu aprendi a escrever. E aquele homem, ele sabia que ela não tinha aprendido a escrever, ela não tinha idade para isso. E ele, com todo cuidado, disse assim: minha filha, que legal, que maravilha, que bênção, você aprendeu a escrever, olha que coisa maravilhosa. E ela disse: eu fiz uma carta para você. Então me mostra a sua carta, eu quero ver essa carta. E ela foi lá e pegou um papel e entregou para ele. E ele viu que aquela carta, que aquele papel estava cheio de rabiscos. Porque uma criança daquela idade, vou citar o exemplo da Lara, né? Aproximadamente 2 anos, 3 anos, ainda não tem a habilidade de escrever, ainda não aprendeu a escrever. E aquele pai pegou aquela folha com os rabiscos que a sua filha fez e disse: minha filha, que maravilha, sua letra é muito linda, muito obrigado, você faz muito bem, você escreve muito bem. E a filha disse para ele: papai, se eu escrevo muito bem, me diga o que eu escrevi. Né? E ele disse assim: minha filha, você escreveu uma carta de amor. E a filha ficou toda empolgada. A resposta dele foi: sabe, sim ou não? Sim. E a filha ficou empolgada porque o pai adorou a carta que ela tinha feito com as próprias mãos, mesmo sem saber escrever. E era rabiscos. E aquele pai foi muito sábio quando disse: minha filha, você escreveu uma carta de amor. Sabe que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz perante Deus, não chega para Ele perfeito, porque nós somos pessoas imperfeitas. Sim ou não? Nós estamos num processo de santificação, nós estamos a cada dia melhorando os nossos aspectos naturais, espirituais, então nós estamos caminhando, né? E deixa eu dizer uma coisa: aquilo que a gente faz muitas vezes chega para Deus como uma carta que aquela criança fez, toda rabiscada, mas Deus ainda assim vê uma carta de amor. Amém? Amém? Então não é por aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz pode parecer um rabisco, mas é por aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Amém? Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, para a gente não perder muito tempo, nós vamos ceiar essa noite. Em Deuteronômio capítulo 30. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: todo mundo achou? Amém. Diz assim:
Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deixa eu dizer uma coisa, nós vamos ler outros textos aqui, mas deixa eu dizer uma coisa. Na antiga aliança, quando Jesus ainda não tinha vindo, feito o sacrifício pelos pecados da humanidade e nos resgatado de novo para a presença de Deus, sem exceção, todos aqueles que viviam sobre a terra estavam debaixo de maldição. Não havia, como Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, não havia um justo, nenhum sequer. Então todos estavam na mesma condição de pecadores e malditos por causa do pecado. Então todo mundo estava debaixo de maldição. Mas ainda assim Deus propunha bênção para o homem, como ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ele diz: eu proponho a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda ele dá uma dica: escolhe a vida, escolhe a bênção. Amém? Amém. Mas se a gente for entender, volta um pouquinho aí, lá no capítulo 28. Olha aí, capítulo 28. Capítulo 28. Esse texto é interessante porque ele foi conhecido como o capítulo da bênção e da maldição. Se você ler aí esse capítulo, você vai ver que até o versículo 14, o escritor vai estar falando de bênçãos. Bênçãos que Deus derramava ou ele dava para os filhos de Israel por causa da obediência. E se você ler do capítulo 15 em diante, até aproximadamente capítulo 30, 35, você vai ver que vai falar das maldições, né? Como eu disse, era inevitável, porque o homem estava numa condição de maldição por causa do pecado, né? Mas Deus ainda assim propunha bênçãos para que o homem pudesse viver uma vida abençoada, né? Deus é um Deus de aliança. Então você vai ver que em todo o período da existência humana, Deus fez alianças com os homens, e um dos grandes pontos das alianças que Deus fazia com homens ou povos era que, porque por causa da obediência, Deus derramava a sua bênção sobre as pessoas. Amém? Amém. Posso te dar alguns exemplos. Ele fez uma aliança com Noé, sim ou não? Ele disse: Noé, ele constrói uma arca, entra você e sua família para dentro da arca, porque eu vou derramar chuva sobre a terra, e quem estiver fora da arca vai ser morto por causa do dilúvio. Então Deus fez uma aliança com Noé, e Noé e sua família foram abençoados por Deus por causa da fidelidade, da sua fidelidade. Ou seja, eles foram preservados por causa da aliança com Deus. Amém. Deus os preservou seguros, íntegros, por causa da obediência de um homem. Amém? Amém. Agora, existiu outro homem que também viveu uma vida abençoada por causa da aliança que ele fez com Deus. Abraão, por exemplo, né? Abraão ouviu a voz de Deus. Ele nunca tinha visto Deus. Ele só ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do meu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele só ouviu uma voz dizendo para ele o que ele deveria fazer.
e ele obedeceu aquela voz, ele seguiu, a Bíblia vai dizer, o escritor Hebreus vai dizer que ele saiu sem saber para onde ia. Amém? Amém? Só ouvindo uma voz dizendo: sai daí e vai para um lugar como que eu ainda vou te mostrar. E ele foi obediente. A gente sabe do final da história de Abraão, que Abraão viveu, teve um filho, foi abençoado, foi próspero por causa da sua obediência a Deus. E a Bíblia diz que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Amém. Até hoje está se cumprindo, meu querido. Amém? Então, pessoas que fazem aliança com Deus, que são obedientes àquela aliança com Deus, são abençoados por Deus. Amém? Quero ler alguns textos aqui com você de Deuteronômio capítulo 28, para a gente não perder tempo. Mas no versículo 1 em diante diz assim: serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão e te alcançarão. Aleluia. Amém? Todas as bênçãos virão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarão contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Tem gente que está pedindo emprestado, não está emprestando, amém? Fica aí a bênção, hein? E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que te hoje ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então aqui nós vemos as bênçãos que Deus derrama sobre todos aqueles que são fiéis à vontade do Senhor. Mas se você ler, continuar lendo aí, você vai ver as maldições que alcançariam qualquer pessoa e o povo como um todo por desobedecer ao Senhor. Amém? Então você vai ver aqui tudo o que de bom acontece quando nós obedecemos ao Senhor. O contrário também é verdade, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Amém? Nós não somos mais hoje como o povo da antiga aliança. Amém. Estava sobre maldição. Amém? Amém? Quem aqui gosta de boa notícia? Amém? Amém?
Deixa eu te dar uma boa notícia. Vai comigo para Gálatas, capítulo 3. Abre Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Segura aí, Gálatas capítulo 3, e deixa eu dizer uma coisa aqui. Lá, nós lemos aí Deuteronômio capítulo 28, que fala das bênçãos e das maldições. Depois você chega em casa e dá uma olhada nas maldições, viu? Você vê como é que era. Mas, resumidamente, as maldições que esse texto de Deuteronômio capítulo 28 está falando, basicamente eles se resumem em 3 aspectos da vida humana. Quais são eles? Miséria, enfermidade e morte. Amém? A maldição afeta esses 3 aspectos na vida humana: miséria, enfermidade e morte. Amém? Então, todas as maldições contidas lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, você vai ver que vai afetar essas 3 áreas: miséria, enfermidade e morte. Amém? Todas essas maldições contidas na palavra de Deus afetavam a vida humana, ou seja, na miséria, falta de recursos, falta de prosperidade, né? E vou logo dizer para você que prosperidade aqui não é andar de carro importado, né? Ter uma conta bancária gorda, não é nada disso. Porque eu conheço um monte de gente que é rico, mas muito rico, mas é miserável. Essa é a palavra, viu? Tem gente que é tão rico, que você chega na casa dele, na casa dessa pessoa, tem de tudo, mas o cheiro é de miséria. Eu não sei se você consegue perceber isso, né? Tinha um pastor, amigo nosso, que dizia uma coisa muito interessante, dizia assim: tem gente que é tão miserável, mas é tão miserável que só tem dinheiro. Porque o dinheiro em si mesmo não traz segurança para ninguém. Como eu disse para você, não adianta você ter uma conta bancária, ter carro do ano, ter carro importado e ser miserável na sua saúde, e ser miserável nos seus relacionamentos. Não adianta. Dinheiro não compra bons relacionamentos, dinheiro não compra saúde. Amém? Glória a Deus, amém? Amém. Então não adianta ter muito dinheiro. O negócio não é ter muito dinheiro. O negócio é você ser próspero em tudo que você fizer. Amém? Amém? A Bíblia nunca prometeu que todo mundo seria rico. Eu sei que alguns de nós são ricos. Amém? Alguns de nós são ricos. Amém? Mas a Bíblia não prometeu que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar milionário. Mas a Bíblia prometeu que todos nós seríamos abençoados com a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a miséria, a maldição, ela afeta essas 3 áreas: miséria, enfermidade e morte. E olha aí o que Cristo fez por nós. Gálatas 3, capítulo 13. Amém? Por isso que eu digo para você, biblicamente você é abençoado. Amém? Você não é maldito, você é abençoado. Então olha aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou de quê? Eu vou dizer com fé, com coragem: Cristo nos resgatou da maldição. Amém? Vira para o seu irmão e diz aí: você não é maldito. Diga bem, você é abençoado, porque Cristo te abençoou. Amém? Aleluia, Ele te livrou, meu querido, da maldição.
O que o texto continua dizendo? Para que, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Olha aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que ele fez isso? Se entregando a si mesmo como maldição. Na cruz, quando ele foi pendurado, quando ele foi cravado lá naquele lugar, ele estava se fazendo maldito no nosso lugar. Amém? Ele assumiu a nossa posição de maldição. Amém? Eu sempre gosto de dizer que um dos aspectos legais da redenção é substituição, não é? É quando quem merecia estar lá naquele lugar de morte éramos nós, porque quem cometeu os pecados fomos nós. Mas quando Cristo veio em carne, ele diz: olha, eu assumo o lugar de vocês. Quem vai para a cruz sou eu, quem vai para o lugar de vergonha sou eu, quem vai para o lugar de maldição sou eu. Eu preservo vocês e assumo o lugar de vocês. E quando Cristo ele é pendurado na cruz, ele está assumindo o nosso lugar de maldição. Ele está se fazendo maldito em nosso lugar. Amém? Amém? Então ele foi feito maldição em nosso lugar para que nós fôssemos abençoados. Aleluia. Amém? Amém? Você foi abençoado por Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Agora, a bênção também afeta 3 aspectos da vida humana. E é o contrário de tudo que a maldição afeta: prosperidade, saúde divina, ou cura, ou saúde divina, e vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando nós recebemos a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, ela afeta a nossa vida nesses 3 aspectos: prosperidade, saúde ou cura divina e vida. Amém. 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 Você não precisa mais, meu querido, ficar andando, né? Até aqui que eu falei, tem gente que traz para si mesmo um peso de condenação com a sua própria boca, com aquilo que fala. Amém? Não sei se você já fez isso, eu já fiz, mas quando a luz da palavra chegou, eu parei de fazer. Amém? Amém. Não sei se você já fez alguma coisa e você está tentando fazer uma coisa e você não consegue, e aí você começa a dizer: ah, eu não nasci para isso mesmo, não. Eu não estou certo para fazer isso mesmo, não. Eu sou uma pessoa muito... começa a dizer adjetivos, né, pejorativos, que denigram a sua imagem, a sua própria imagem. Então você começa a usar a sua palavra, a sua boca, a sua fala contra você mesmo. E é contra aquilo que a palavra de Deus diz, porque Cristo, a palavra que nós acabamos de ler, diz que Cristo nos abençoou, não é? Aleluia. Então, se você é abençoado, você é próspero, você é sarado e curado, você tem a vida de Deus em você. Amém. Amém. Então, para de usar a sua palavra contra você. Usa a palavra de Deus ao seu favor. Amém. Ao invés de dizer: eu não consigo fazer, eu não nasci para isso, eu sou muito burro, eu sou ignorante. Comece a dizer aquilo que a palavra de Deus diz: eu sou abençoado. Aleluia. Deus me capacitou com a inteligência divina. Deus tem sabedoria. Amém. Comece a usar a palavra ao seu favor, meu querido. Amém. Comece a dizer aquilo que Deus diz ao seu respeito. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E Deus diz que você em Cristo Jesus é abençoado. Aleluia. Amém? Amém. Quem aqui é abençoado por Deus? Amém. Ele te abençoou, meu querido. Então, concorda com Ele, aceita aquilo que Ele fez por você. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Então, Deus é tão bom que em Cristo nós somos abençoados, amém? Agora tem existem, por exemplo,
bênção do Senhor, amém? Amém. Além de você andar em obediência, além de você andar em justiça, além de você ser fiel à aliança com Deus, que demonstra que você é abençoado por Deus, existem ambientes que são ambientes carregados da bênção de Deus, amém? Amém. Eu não sei se você lembra, mas Deus lá na antiga aliança ele diz: olha, eu quero que vocês construam um templo, amém? A gente sabe que Davi ele começou a empreender aquele templo, então ele começou a arrecadar recursos para que o templo do Senhor, no Antigo Testamento chamado a casa do Senhor, fosse construída, não é? Então Davi começou a arrecadar recursos para aquela construção. Mas Deus disse: bem, não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o filho Salomão. E quando Salomão ele começa a governar, Salomão ele dá continuidade à construção daquele templo, até o dia que ele fica pronto, não é? E chegou o dia da inauguração. E quando chega o dia da inauguração daquele templo, os levitas, o povo, os sacerdotes, eles estavam muito eufóricos com a inauguração daquele templo. Mas Deus diz: eu vou abençoar esse povo. Eu vou mostrar a minha presença para esse povo. E a inauguração foi tão gloriosa que a Bíblia diz que na inauguração do templo, Deus encheu todo aquele lugar com a sua presença. Deus abençoou aquele lugar com a sua presença física. Ninguém podia ver, mas todo mundo sabia que ele estava lá. A Bíblia diz que uma densa fumaça tomou conta daquele ambiente e ninguém podia ficar de pé por causa da presença de Deus. Então ambientes podem ser abençoados pela presença visível e real de Deus. Amém? A gente sabe como ele se manifesta. A gente compreende quando o ambiente está diferente, porque Deus está nos abençoando com a sua presença. Amém? Um outro exemplo de lugares, de ambientes que são abençoados por Deus, por exemplo, é o ambiente da comunhão. Sabia que Deus abençoa um ambiente onde existe comunhão? Ele derrama a sua bênção num ambiente onde existe comunhão. Pelo contrário, onde existe desunião, onde existe controvérsia, onde existe discussão, brigas, falatórios, Deus se retira daquele lugar. Consequentemente, a sua bênção não está naquele lugar. Posso te dar um exemplo? Comigo rapidinho, Salmo 133. Glória a Deus. Santos. Aleluia, Deus é bom, amém? Salmo 133. Esse texto é conhecido. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Faço uma pergunta: a bênção está no monte ou na comunhão? O texto fala sobre comunhão. Ele só está usando dois exemplos para exemplificar isso. Ele está usando o exemplo de Arão, o óleo que desce sobre a barba, os vestidos de Arão, e ele está usando o exemplo do Monte Hermon, que o orvalho desce sobre o monte Sião, e ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida
contidos aqui nesse texto é a bênção no ambiente onde há comunhão. Amém. Amém. Então Deus derrama a sua bênção em um ambiente onde há comunhão. Amém. Por isso a comunhão entre os irmãos é tão importante, meu filho, porque ali Deus ordena a sua bênção. Deus derrama as suas bênçãos. Amém. E se nós queremos desfrutar de bênçãos do Senhor, esse é um bom exemplo para nós tomarmos para nós. Comunhão entre os irmãos. Amém? Amém. O último texto que eu gostaria de ler com você é comigo, Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Hoje você vai estar daqui crendo que você é abençoado. Amém? Jesus, amém? Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é vai abençoar, não? Não. Deus abençoou. Amém? Amém. Qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu querido, você já é abençoado. Amém. Amém? Amém. O texto diz que Ele já nos abençoou. Você é abençoado. Amém. Amém? Você é abençoado por Deus. Ele já te abençoou. Glória a Deus. Amém? O que falta muitas vezes em nós é trazer essa realidade espiritual para as nossas vidas naturais. Amém? Deus deseja, muitas vezes mais do que nós mesmos, nós vivamos uma vida abençoada. Amém? Eu creio que Deus deseja até mais do que nós as bênçãos que Ele tem para dar para nós. Amém? Amém. Eu sei que muitos de nós ainda tem promessas de Deus para se cumprir. Amém? Você tem não? Eu tenho. Amém? Aleluia? Eu não morri ainda. Aleluia? Glória a Deus. Então Deus tem muitas coisas para dar, para derramar sobre nós ainda, meu querido. Amém. Amém. Deus tem muitas promessas ainda que não se cumpriram, amém? E vão se cumprir, amém? Glória a Deus. Vai se cumprir, amém? O que ainda não se cumpriu está chegando, vai se cumprir. Amém. Fica firme, porque Deus vai derramar sobre você uma bênção tal, sem medida. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto quando a gente é surpreendido por Deus. Você não está nem esperando e chega uma bênção de Deus assim. Aí você pensa, nossa, eu não estava nem esperando nesse negócio e Deus me chegou. Amém? Nós conhecemos, deixa eu te dar um testemunho de Jesus. Nós conhecemos uma pessoa que morava no Nordeste, sabe? E Deus falou com ela, Deus prometeu para ela: assim, você vai morar num apartamento. Tem nada demais de morar num apartamento, né? Apesar que eu não gosto de apartamento, né? Meus meninos são muito barulhentos, não ia dar muito certo, né? Mas Deus prometeu para ela, assim, você vai morar num apartamento, vou te dar um apartamento. Ela disse, glória a Deus, eu recebo, Senhor. O problema, aqui na cidade onde ela morava não tinha apartamento. Ela logo pensou, ou eu vou ter que me mudar, ou Deus vai ter que fazer um apartamento para me morar, né? E ela ficou firme na promessa, não duvidou daquilo que Deus falou para ela. Então, passado o tempo, ela declarava, glória a Deus, Deus prometeu, eu vou morar num apartamento. E as pessoas
começavam a zombar dela, a rir dela. Tá doido, vai morar no apartamento aqui no Nordeste. Não tem nem apartamento onde a gente mora. Você fala, onde você vai morar no apartamento? Não sei o que lá. Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não vou duvidar daquilo que ele prometeu. E passou o tempo, passou anos e anos. Certo dia, ela estava na casa dela e o telefone tocou. E ela atendeu, era o gerente da Caixa, chamando ela para uma reunião. Ela disse, vou. E ela chegou na agência, foi conversar com o gerente disse para ela, olha, a senhora é cliente da Caixa há muito tempo, né? Há vários anos a senhora tem conta aqui na Caixa, já fez várias transações aqui na Caixa, tal. E nós queremos te presentear. Ela disse, olha, eu estou no lucro, vou receber um presente, glória a Deus, aleluia. Aí o gerente começou a falar, vai ser construído um prédio aqui na nossa cidade. E ela disse, olha aí, Deus falando aí na boca do gerente. Vai ser construído um prédio aqui na nossa cidade, com o financiamento do governo, sabe? E a senhora foi escolhida pelo plano do governo e também pela Caixa. E nós vamos te dar um apartamento. Aí, todo mundo ficou caçoando, mas ela ganhou um apartamento. Ela ganhou um apartamento. Amém? É uma coisa boba, gente, mas quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Amém. O problema não está em Deus prometer, o problema está em nós, em ficarmos fiéis àquilo que Deus prometeu. Olha aí. Amém? Existem grandes promessas. Talvez Deus te prometeu de ser um grande pregador, amém? Amém. Talvez Deus te prometeu de ser um grande músico, ou talvez Deus te prometeu de ser um grande empresário, amém? Não é ninguém que gostaria de ser um grande empresário, amém? Todo mundo quer ser rico, mas não quer trabalhar, né? Deus te prometeu de ganhar uma Mega Sena, não, né? Brincadeira, viu? Aleluia! Então, meu querido, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Amém? Do sentido bíblico, nós já somos abençoados. Amém. E a Bíblia diz ainda que nós somos abençoados com todas as nossas vivências. Amém? Em Cristo Jesus. Então Deus já te vê como uma pessoa abençoada. Amém. O que tem que acontecer é que nós temos que nos ver como pessoas abençoadas. Amém. Nós temos que concordar com Deus, amém? Não fica discordando de Deus, não, meu querido. Se Ele falou, Ele é mais inteligente, Ele é mais sábio, Ele está com a razão, amém? Então, se Ele falou que você é abençoado, aceita e viva essa vida abençoada, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que você viva essa vida abençoada na presença de Deus, amém? Com temor, com fidelidade, amém? Com justiça, e que você desfrute de tudo que Deus tem para a sua vida, amém? Amém? Não estou sendo aqui falando coisas sem sentido, não, mas eu creio que todos nós temos grandes coisas ainda para viver, amém? Na presença de Deus, amém? Talvez você tenha chegado aqui com essa voz maligna no seu pensamento, dizendo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, tudo que eu faço está errado. Meu querido, não escute essa voz, escute a voz de Deus, que diz para você essa noite, você é abençoado, eu já te abençoei em Cristo Jesus, amém? Não escute a voz do inimigo, escute a voz de Deus. Deixa Ele preparar o caminho, meu querido. Deixa Ele preparar a vereda para você trilhar, que é um caminho de sucesso, um caminho de prosperidade, um caminho de bênção, um caminho de milagre, amém? É isso que Ele tem para nós, meu querido. Glória a Deus. Aleluia.
acreditar, sabe, a palavra diz que nós precisamos nos apegar firmemente às verdades ouvidas. Estava comentando com o pastor mesmo, estava falando sobre isso, sobre a perda de consciência de alguns sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a gente trata como comum, não é verdade? A gente está tão acostumado a ouvir determinadas coisas e vai passando de liso, e a pessoa deixa de desfrutar daquilo que Deus tem. Né? Então, nesse momento eu quero trazer essa consciência, sabe? Daquilo que nós já fomos abençoados. Melhor do que ser curado é andar em saúde divina, amém? Os músicos possam já se posicionar, a gente vai estar caminhando para o final aqui, para ele ter que ser breve, né? Eu creio particularmente, né, em tudo que a palavra de Deus diz, e eu creio no poder da semente, amém? Nós somos pessoas que creem no poder da semente. Eu entendo que em alguns lugares você vai ouvir besteiras a respeito da semente. Alguns vão dizer que se você não faz determinada coisa, vai vir o quem? Cortador, migrador, devorador, tudo que é dor. Não é verdade? Mas o que foi lido aqui em Gálatas 3,13? O que foi lido? Que Ele nos resgatou, nos retirou da maldição da lei. Gálatas e Colossenses também fala sobre essa questão. Nós fomos retirados da maldição. Agora é tudo uma questão de crer. Sabe quem é abençoado, gente? Quem crê? Quem crê é abençoado. A palavra é liberada agora. Você pode ir embora sem ter crido. Isso seria por que vem, vamos ver se eu entendo esse negócio. Vou falar, eu preciso praticar isso. A palavra tem poder, sim ou não? Sim. A palavra tem poder. Por quê? A palavra é uma semente. Amém. Tem um texto que diz, né, em 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios 2, 9 e 6, né? Eu estou confundindo quantos textos aqui. Vai dizer assim: eu digo isto, quem semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, na abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu acho interessante esse texto, porque fala: você não vai com pesar ali pensar, mas acho que vai faltar para a conta de água, e nem porque o pastor está falando, quem tem 100 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás, está amarrado. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? É cada um contribui segundo o que propôs aonde? Então não é eu que determino o valor da semente, é você que crê no poder da semente. Você está entendendo? É interessante porque o comportamento de alguém que crê na semente, né? Eu já tive algumas experiências relacionadas a isso. Nos momentos de grande pressão, eu sozinho, o Senhor falava comigo assim, não foi o pastor, foi o Senhor. Falou para o meu coração assim: dobra a semente. Eu sou muito sincerão com Deus. Eu falo: Senhor, está de brincadeira comigo. Eu estou mal nessa semente, você não quer que eu dobre a semente? Está de brincadeira comigo. Mas sempre valeu a pena obedecer a voz de Deus. E aí eu fui ali e fui cada dia mais surpreendido pelo Senhor. Eu vou declarando sobre essa questão que você está preparando aí. Então temos testemunhas aqui, né? Sabe sobre isso, o poder da semente, o poder da palavra. Primeiro começa você declarando, depois você começa investindo. Meu sonho, alguns anos atrás, era ter um Corolla. Eu tinha um sonho de ter um Corolla, carro de velho, né? Eu tinha um sonho, aí eu falava assim: eu vou ter esse carro. Eu peguei uma foto de um parou na porta da minha loja lá, tirei a foto, ficou no meu celular de 2017. Aí eu contei com algumas pessoas, né? Eu falava assim: eu vou ter de Corolla, carro de velho, eu não posso falar porque eu vou estar confundido. Aí eu falei assim: carro de velho. Aí o André, quando estava ficando zoando, passava um Corolla e ele falava assim: glorifica. Ele viu o Corolla passando e mandava glorificar. Ele já estava meio invocado, né? Toda hora ele passava o Corolla e glorifica. Cara, vai dar certo. E aí eu fui, peguei um carro e os irmãos falaram assim: mas você não falou que agora? Calma, eu vou chegar lá ainda. Eu comecei a agradecer: Pai, obrigado pelo meu Corolla, Pai. Eu comecei a pedir para ver se cabelo ali na garagem pequena. Eu comecei a declarar essas verdades: Pai, obrigado. Eu já passei para frente, não por necessidade, graças a Deus. De brinde eu guardei a placa dele para guardar lá dentro do armário, lá para recordação, porque para deixar a marca daquilo que o Senhor me deu, por aquilo que eu declarei. Entende? E várias outras vezes que eu usufruí do poder da semente. Quem aqui já usufruiu do poder da semente? Amém. Então você sabe que ela funciona. Só que muitas das vezes cai no modo automático. E eu vou repetir: quando alguém falar assim, no momento de oferta, não sai com pressa para ofertar. Não sai, por quê? Olha só, se eu pegar uma terra e colocar aqui e começar a orar, em nome
nome de Jesus, nasce aqui um pé de laranja. Meu irmão, eu posso virar cambalhota aqui, não vai nascer nada, porque eu não pus a semente. Agora eu posso potencializar. Eu ponho a semente e começo, Pai, obrigado pelo crescimento dessa árvore. Pai, obrigado pelo crescimento desses frutos. Você pode potencializar a semente declarando a palavra. Isso é bíblico e pronto e acabou. Você está entendendo? Então não vem com pressa. Ah, deixa eu fazer aqui que já está na hora de ir embora. Não, Pai, eu te dou graças pelo poder da semente. Obrigado pela prosperidade que me acompanha. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa que eu falo todos os cultos. Você não dá porque você não tem, ou você não tem porque você não dá? Lembrando que você não é obrigado a nada. Ah, eu sou obrigado a dizer. Eu vi uns outros brigando com a dízimo. Eu falei, gente, dízimo é só para quem crê, oferta é só para quem crê. Quem não crê não ganha dinheiro disso não. Então não é igual aquela questão do dízimo, né? A gente usa o exemplo aqui. Qual o último aniversário que teve? Tanto aniversário, quem foi de quem foi o último aí? Vai da Lara, né? Teve bolo lá. Vai da Lara. E aí tem um bolo lá, tem um bolo. Foi de maracujá, lembrei, agora tem o sabor do bolo. Tinha maracujá que eu gosto. O bolo inteiro era de maracujá. Você está entendendo? O bolo inteiro. Mas quando a pessoa vai, o primeiro pedaço vai para quem? Vai ter um sabor diferente por acaso, o primeiro pedaço? Não vai. Qual que é o ingrediente que tem no primeiro pedaço e no resto do bolo não tem? Honra. O único ingrediente que tem no primeiro pedaço e no resto do pedaço não tem. O primeiro pedaço vai para quem? É assim. Então a gente entende, pai, eu quero prosperar ainda mais. Nós estamos investindo aqui, vocês estão investindo aqui, ó. Já foi feito o palco que não tinha, glória a Deus. Aleluia, sapatear aqui, ó. Passou no teste. Tinha que ver eu e o James pulando aqui para tentar encaixar a peça. Dois negócios. Se passasse alguém aqui e falasse assim, Simão tá quanto ali? Alguém tá tentando encaixar a madeira ali, não é difícil, né? Mas deu certo, graças a Deus. Né? Tá aí o carpete vai chegar para nós colocarmos aqui. Ar-condicionado. Pra quê? Aí vem o pensamento de Judas, para que isso tudo? Cuidado que Judas pensava fazer também, tá? Isso é para uma glória do Senhor, receber as pessoas aqui confortavelmente, com um som gostoso, agradável, tudo que entra aqui, você tem acesso às informações, nada é escondido, né? Você quer saber quanto que é doido na fé? Só procurar tesouraria, não tem nada para esconder, porque nós sabemos para quem nós estamos fazendo, queridão. Então eu não faço, você não dizima nenhuma oferta, não é para pagar aluguel de igreja, tire isso da sua cabeça. Não é para isso. Isso é o destino que a gente dá para o dinheiro. O destino a gente dá para pagar as contas. Mas o motivo é amor, fé e gratidão. Esse é o motivo. Então não se sinta pressionado nesse momento. Se fique de pé para você preparar suas sementes. Seus QR Codes. Tem ali na tela. Não tem ninguém lá em cima não para pôr na tela. O Pix, se você quiser fazer. Por enquanto a gente não registrou a igreja. Por enquanto tem uma conta separada aí que você vai ver aí. Especificamente para isso, mas eu gostaria que você fizesse isso com amor, fé e gratidão, que você orasse comigo agora, honrando essa semente, consagrando essa semente, né? Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Você pode fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Nós te rendemos graça, Pai, por poder investir aquilo que o Senhor tem confiado a nós, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite, que eles venham obter testemunhos daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai. Que eles venham